Olá, estamos aqui mais uma vez com a Resenha Glicogênio. Lembrando que a Resenha Glicogênio está dentro da Glicogênio Esportes, uma loja de esportes que tem vestuários, alguns acessórios para o teu esporte. Então, precisando de alguma coisa, vem para cá que a gente vai te ajudar. E aqui na resenha, a gente leva também informações para vocês. Do quê? A gente conversa com atletas, que eles estão sempre trazendo as histórias inspiradoras, né, as quais vão ajudar a gente aí a começar uma atividade física. Falamos com profissionais também da área da saúde para ajudar quem, né, precisa aí de uma orientação. Então a gente leva conteúdo. Então não é somente uma loja de produtos, mas de conteúdo também. E hoje estamos aqui com o nosso convidado para lá de especial, Luiz Torres. O Luiz é educador físico, personal trainer, peraí gente, porque é longo aqui o negócio. Personal trainer, proprietário da Explore Assessoria Esportiva, treinador e embaixador da Marca Ruace. Ó, acertei. Ultra Trail Peru no Brasil. Uau, longo, hein? Olha isso, Luiz. Conta aí um pouquinho, se apresenta. Tem mais coisas além disso daqui? Tem mais um pouquinho, mas... Fala aí um pouquinho de você. Bom, boa noite a todos. Muito feliz com o convite, tá, de estar aqui com vocês, explicando, conversando, né, um pouquinho aqui sobre o trail running, né, corrida de montanha para alguns também. E hoje, além desse currículo todo aí, extenso, me passou aqui para vocês, também atuo como personal trainer voltado para a terceira idade, que é um público que eu gosto muito mesmo, mas isso a gente pode deixar para uma outra conversa, tá? Mas hoje a intenção mesmo é conversar um pouquinho com vocês a respeito do trail run e um pouco da assessoria também, como que funciona o nosso trabalho. Bom, pergunta que não quer calar. A gente vai começar com algo bem interessante. Como tudo começou? Como que você começou na corrida de montanha? Porque eu corro na rua, tá, gente? Mas vamos ver se ele vai fazer eu mudar de ideia aqui. Vamos lá. A intenção aqui, a cidade é propícia, mas vamos lá. Eu comecei a correr, eu já estava formado já em educação física, né? Antes eu não corria, né? Meu histórico de atleta veio da seguinte forma. Eu fui jogador de futebol, comecei com 8 anos a jogar bola, mas já começava com treinos em 2 períodos, então eu fui meio que... O esporte já fazia parte. Fazia parte. Meu pai jogava futebol já na época, mas jogava mais em times de várzea, né? Sim, sim. Minha mãe também, quando foi jovem, jogou vôlei no colegial. Você já tinha um exemplo em casa. Então, em casa eu tinha esse exemplo e me ajudou muito. Só que pontos positivos e pontos negativos, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. O futebol, quando eu fui ficando mais velho, ele foi ficando mais uma obrigação do que um prazer, né, pelo esporte. Porque eu sentia muito que era mais a vontade do meu pai. E eu não gostava muito, né? Entendi. Então, treinava bastante, porque era a rotina minha mesmo dos treinos, mas estudava também, eu sempre gostei de estudar. E até que, quando eu estava já com 17 para 18 anos, já estava estudando educação física na faculdade, eu ainda jogava futebol, né? Já era federado, tudo. E você foi fazer educação física por conta do que você já jogava, por conta do seu pai? Por que você foi para essa... A área da educação física, ela veio por amor ao esporte mesmo, né? Mas quando eu decidi largar a carreira, jogar futebol, meu pai, ele tava, como eu posso te dizer, ele ficou um pouco decepcionado, né, porque não era a vontade dele. Sim. Mas para mim, no momento, eu creio que foi como se tirasse um peso das minhas costas, né. E aí eu fiz toda a minha graduação em educação física e na faculdade foi muito engraçado, eles mostraram muitos esportes que eu nem conhecia que existia. Né? Isso é bacana. Eu sempre gostei de atividade física, então sempre via canais de esporte, sempre apreciava vários esportes e eu falava, nossa, um dia eu quero tentar praticar um esporte que eu goste, né, que eu tenha prazer.
Me formei em educação física, comecei no meu primeiro estágio, que até então não trabalhava, que eu só jogava bola e estudava. Sim, Então, meu primeiro trabalho já foi na minha área, né, que foi meu estágio. Me formei, continuei na academia, que quando eu me formei eu estava estagiando. E de lá, uma história bem legal. Eu, primeiro professor, né, quando você se forma, você pega os melhores horários para trabalhar, né? sim. Então, comecei na academia às 5 da manhã. É isso mesmo. Eu abri a academia às 5 da manhã, todo dia, né? Academia de rede grande, né? Então era das 5 até meia-noite, lá no Shopping Morumbi, na Companhia Atlética. Sim. Conheço, É, conheço. então eu trabalhei lá durante 6 anos. Então, até contando a época de estagiário, mais professor formado. E era muito engraçado que os alunos que eu atendia nesse horário às 5 da manhã, a maioria eram alunos corredores. Por quê? Porque eram alunos que acordavam cedo para treinar ou saíam para correr e depois utilizavam o espaço da academia para fazer fortalecimento, né? E era um público que eu comecei a gostar, né? De ver como que eles praticavam. E aí eu só trabalhava com a musculação na época, comecei a estudar um pouco mais sobre a corrida, até que um certo dia um desses alunos chegou para mim e falou assim: Luiz, eu tô com uma lesão e eu tô... Quem nunca teve uma lesão numa corrida, né? Isso é verdade. E ele era um aluno muito legal, que ele é muito disciplinado. E até disciplinado na questão de planejar as provas dele. E ele falou, olha, eu não me engano o número de corridas, seja, eu tenho o primeiro semestre todo de corridas que eu já fiz inscrição. Meu Deus, é bem assim. Porque corredor é assim, né? Corredor vê o calendário, eu quero fazer essa prova. Exatamente. Durante a prova ele pensa assim, por que eu tô fazendo isso? Não quero Terminou mais. A prova, já tá se inscrevendo para a próxima. É bem assim. E esse aluno era bem engraçado, porque ele falou, Luiz, tô com uma lesão, tô me curando dela, mas eu não vou conseguir fazer o primeiro semestre meu desse ano. Foi em 2012 isso, né? Você quer correr para mim no meu lugar? Já tá tudo pago mesmo. Era corrida de rua. Corrida de rua, que foi bem no comecinho mesmo. Falei, bom, por que não? Vou, né? Falei, tô aqui, ele tá me dando, ele falou, não, eu até vou com você em algumas, pega o kit, você corre lá comigo, com o meu número, tudo. Sim. Aí eu falei, vambora, vamos ver como funciona isso. Bora lá. Né, já tinha parado de jogar futebol na época, fiquei só na musculação mesmo, e tava ainda tentando me achar em alguma atividade, porque eu sempre gostei de treinar, né? Nesse meu tempo eu fiz pilates, tava dando aula de aeróbica na academia também, aula de hidro, tudo. Então faz de tudo um pouco, né? Quando você se acaba de se formar. E aí eu fui nas provas. Isso é bacana, porque você vai passando por tudo ali. Não, eu falo, a minha formação, se alguém tem alguma dúvida, mas gosta de esporte, eu falo, se você tiver força de vontade e quiser aprender, eu geralmente falo, poxa, você indicaria se alguém quisesse ser educador físico, né, ou personal trainer? Eu falo, eu indicaria. Se a pessoa tiver prazer mesmo no que faz, vai longe. Hoje eu falo, tudo que eu tenho hoje é graças à educação física. Olha que bacana. Então, vocês vão conhecer um pouco da história aqui minha também. Então, tem muita história, gente. Tem história. Eu vou tentar ser até sucinto. Não, a gente adora a resenha. É a resenha que a gente adora. Então, bora lá, volta lá. Voltamos. Então, fui lá, né? Fiz as provas, tudo. Gostei da corrida. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre corrida. Eu vi que tinha assessoria de corrida, que treinavam os atletas, né? De fim de semana. São Paulo, geralmente na USP, né? Que o pessoal treina. É a famosa tudo. USP, famosa. O pessoal fala, vou treinar a subida hoje, a subida da biologia. Né? Aí eu até falo, depois que eu fui pra montanha, a biologia. Vocês não sabem o que é, né? Mas assim que eu entrei, né? Eu até agradeço o Marcelo, né? Que até hoje é meu aluno. Olha! Até hoje. Então eu tenho gratidão a ele por ter me mostrado o caminho da corrida, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. O Marcelo vai ouvir essa história. Vai, com certeza, com certeza. Bacana. E não diferente do Marcelo, né? Que, por sinal, foi meu primeiro aluno de personal. Depois que me formei, nós viramos grandes amigos, tudo. Até hoje ele me aguenta. Eu falo que ele mais me aguenta do que outra coisa. É isso. Passei tantas coisas já junto com ele. Foi bem divertido. E aí, apareceu o Alexandre Betti, que é outro aluno também. Foi meu segundo aluno de personal. Corredor também. Ele já tem uma lesão um pouco mais crônica, que está tentando ainda desde aquela época, faz caminhada, incomoda, então é complicado. Mas também o Alexandre eu sou grato porque foi ele que me mostrou a corrida de montanha.
né? Ah, Então, quando o Alexandre viu que eu estava fazendo algumas provinhas de rua, ele falou, professor, eu vi uma prova em Campos do Jordão que eu lembro, foi em 2012 também, se chama Mountain Dew, que nem tá tendo mais, né? eu falei assim, olha, você nunca ouviu falar? Então, mas é uma prova grande até, e ela até tá organizando, ela organiza agora algumas provas de rua também, então teve a Serra do Rio do Rastro, Ah, a foi agora, isso, eu famosa. tive três atletas que fizeram a prova, Você completaram. já fez essa? Eu só fiz como treino com o Marcelo. Ah, Eu fui com ele lá, a gente fez o treino, subindo a serra correndo, mas eu nunca fiz essa prova ainda. Até porque o calendário é tão extenso, eu gosto muito da montanha, ainda não sobrou agenda. Não sobrou agenda. Mas, acredito. e foi muito engraçado, fiz a prova, né, do Mountain Dew, lá em Campos do Jordão, se eu não me engano, 12 quilômetros, mas foram os 12 quilômetros, acho, mais felizes da minha vida. Isso, montanha. Montanha, né? A primeira vez que você fez? Isso. E me apaixonei. Mas a primeira vez você já foi para uma prova? Fui para uma prova. Não conhecia ainda como que funcionavam as coisas, né? Tava fazendo só provinhas de rua. Mas é aquilo, né? Quando você é novo, na época eu tava com 22 anos, né? Então, Ixi, comia errado, até mesmo sendo professor, recém-formado, né? Comia quem daquele nunca? jeito, né? Fui pra prova, aí eu falei, nossa, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu tenho até foto dessa prova, depois mando pra você ver. Manda. Totalmente despreparado, com tênis de rua na montanha correndo, uma calça porque estava muito frio, uma calça larga, uma camiseta totalmente... Tudo errado. Tudo perdido, literalmente. Mas me apaixonei e falei, eu acho que é isso que eu quero. Ai, que interessante, gente. E desde então, hoje... Nem sei que ano, está em 2023 agora. 2023. Eu fico perdido, ó, 11 anos e de lá pra cá... Aí minha vida mudou muito, assim, muito mesmo. De lá pra cá, tive experiências que eu falo, se não fosse a corrida barra, né, a corrida de montanha, eu acho que eu tava parado, assim, naquele mundinho que eu achava que era o mundinho mesmo. Então, da corrida de montanha, depois daquele dia lá em Campos do Jordão que eu fiz, eu falei... Você não parou mais e foi... E fui só me aprofundando, né, cada Tanto que vez você tem uma mais. assessoria hoje. Isso, hoje eu tenho minha assessoria. E se quiser eu posso falar sobre ela Pode, também. Então, vamos. A gente vai, volta, vamos lá. Até fala para não se fala perder, assim. porque é tanta coisa não, assim. eu tô aqui, ó, com o meu... Corroqueirinho. Corroqueirinho. Eu tenho aqui a primeira questão de datas, né? Então isso foi em 2012 que eu comecei a correr, tudo. E aí, por tanto gostar, né, da corrida assim de montanha, eu morava em São Paulo na época. Era uma rotina muito louca que eu tinha. Morava na zona leste de São Paulo e sempre trabalhei na zona sul, lá no Morumbi. Né? Então... Quase não pegava trânsito. Quase não pegava trânsito. Sim, mesmo começando né? às 5 da manhã a trabalhar, era 1 hora e meia de trânsito, dia que eram 2 horas. E aí eu falei assim, nossa, isso não é uma qualidade de vida, né? E o professor sempre vende para o seu cliente uma qualidade de vida. Sim, né? sim. Então eu sempre comecei a pensar, bom, se eu tenho que vender qualidade de vida, eu tenho que primeiro ter qualidade de vida. Como que você vai vender uma coisa que né? você não faz? Que eu não proporciono para o meu próprio corpo. Exatamente. Então, meio andando contra a maré de alguns colegas de trabalho, né? Porque, nossa, vida de personal é uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra. E aí, nesse momento, eu decidi que eu falei assim, não, quero tentar buscar novos ares. Vou continuar trabalhando aqui na Zona Sul, porque é onde eu tenho meus clientes, é onde eu trabalho, onde o pessoal me conhece. Mas eu quero algo a mais, né? E até para chegar no ponto, porque eu falo pouco, né? Excelente. Vamos lá. Para chegar no ponto de iniciar aqui a assessoria, isso mesmo, né? Eu automaticamente comecei a procurar cidades do interior, né? Que poderiam ter montanhas para eu treinar. E comecei a pesquisar, e aí eu achei Atibaia. Né? Então achei Atibaia uma cidade boa para morar, tinha uma estrutura muito bacana e tinha Pedra Grande. E tinha montanha. E tinha montanha, né? E sempre, desde quando eu me mudei pra cá, eu falava, nossa, esse vai ser o meu quintal. Então, da primeira vez que eu vim pra cá, me apaixonei por ela e comprei uma casa que tinha vista pra pedra. Então, foi onde, assim, eu poderia abrir a porta da minha casa, sair pra correr, batia na pedra, voltava pra casa,
tomava meu café, fazia minhas coisas, e assim foi indo, né? Então, eu me mudei pra cá, eu tava, deixa eu ver, 2012, de começar foi, 2013, 2014. Eu sempre fiz as coisas muito rápidas. Também é uma falha minha, mas a gente aprende com alguns erros, É. né? E me mudei pra cá, tudo, fui construindo a minha vidinha aqui na cidade. E em 2017, fazendo trilha aqui na Pedra, eu me esbarrei com um venezuelano, que mora aqui também. Mário, acho que você mora aqui, tá? É uma cobrança. Esqueceu de mim. E aí nós nos esbarramos, começamos a conversar. Ah, onde você é? Sou da Venezuela. Eu falei, sou daqui do Brasil mesmo, moro aqui na cidade. Ele falou, também moro aqui. Você corre na Venezuela? Você corria? Ele falava, não, na Venezuela, eu até lembro, a memória tá boa. Ele morava em Mérida, acho que é essa a pronúncia, depois ele vai me corrigir se não for. É bom que ele vai ver isso aqui. Vai ver, Saudade né? dele, poxa, Exatamente. esse cara. Se duvidar, se ele mora no mesmo lugar ainda, a gente mora a menos de 500 metros. Meu Deus! Mas, Meu Deus. E aí nós começamos a conversar, e os dois adoravam café, então vamos aqui tomar um café, vem aqui tomar um café, fomos tomar um café. Aí ele falou, Luiz, me chama de Liu, porque não saiu o Lu direito, né? Tava Liu, tive uma ideia, por que a gente não pensa em abrir alguma coisa para levar as pessoas para explorar os locais correndo? Eu falei, bom, Mário, eu sou formado, eu gosto de correr, você também gosta de correr. Ele era guia, né, na Venezuela, se eu não me engano ele é formado em engenharia, mas ele é guia na Venezuela também. Então ele era guia de alta montanha, por causa da altitude, tudo, ele escalava. Eu falei, então, por que não? Perfeito. Né? Vamos juntar as ideias e vamos embora. E aí, de lá, eu até lembro, a gente estava sentado na casa dele, que nome que a gente vai dar para a empresa? A gente falou, que nome aqui, que nome ali? Aí, ele também fala inglês fluente, né, até por causa do trabalho, viaja muito, ele falou, Explorer, de explorar. Eu falei, não, mas a gente está no Brasil, então vamos pôr Explore. Que aí, juntar os dois aqui, juntar ali, então ficou Explore. Ficou assim, né? Então tinha um logo que nós conseguimos desenhar, a irmã dele ajudou também, que na época morava na Venezuela, e foi uma história bem legal. E aí de lá nós começamos a falar, vamos levar esse pessoal para onde, né? Aí nós viajamos, aí fomos descobrindo trilhas, Parque Estadual de Ibitipoca, fomos para... Aí começou a explorar. Não, aí fomos explorar, né? Para fazer o roteiro, o que a gente ia vender para os nossos clientes. Então exploramos vários roteiros, achamos um motorista da van. O motorista da van era engraçado, tiozinho da van. Eu colocava a van em perrengue, a van aguenta subir? Aguenta. Não aguentava. Né? Nos primeiros passeios, os clientes saíam, levavam mala assim na mão, porque a van não chegava. Meu Deus. Mas... É perrengue, ué. Perrengue. Vamos subir a montanha, é perrengue. Aí foi em 2017. Em 2017 nós fundamos a Explore, né? E o nosso slogan no momento, naquela época, era você corre e a gente cuida do resto. Porque ela tinha muito mais a visão de uma agência de turismo. Só que nós queríamos trabalhar só com atletas. Então, porque no momento nós queremos levar, por exemplo, uma mulher que hoje, infelizmente, né, não consegue fazer um treino sozinho no meio do mato, porque é perigoso. Tem tudo isso. Isso. Ou talvez aquele cara que é um empresário e trabalha a semana toda, não consegue planejar um roteiro de treino. Então a gente planejava, então vai ser 20 quilômetros no sábado, depois mais 30 quilômetros no domingo, depois tem almoço incluído, tudo. Então a gente fazia esse pacote e rolava bem. Sim. Né? Só que o que aconteceu? Teve um momento que a gente começou a ter uma divergência nossa mesmo, pessoal, por quê? Ele trabalhava, esse não era o trabalho dele. Esse era o trabalho dele de fim de semana. Entendi. Né? Só que o Luiz vivia isso. Então, o Luiz era o meu trabalho. Então, eu tinha meus alunos de personagens durante a semana, trabalhava na academia cumprindo minha carga horária e também queria levar, né, isso. E aí, geralmente, quem ia para os eventos eram todos meus alunos. Então, o Mário trabalhava como guia, eu também era guia e eram só meus alunos que iam. E a gente começou a ter uma pequena divergência assim, aí eu via que ele estava ficando um pouco de lado, né? Porque ele não estava com a cabeça na empresa, ele tinha outro trabalho, né? E começou a aumentar as responsabilidades e tudo mais, né, da empresa. E aí, de repente, ele acabou
se desligando assim, por causa do trabalho mesmo. Uhum. E a gente deu uma murchada na ideia. Então a Explore ficou quietinha. E eu continuei com os meus alunos, né, treinando. Então a gente corria na rua, no momento, a gente parou de fazer as viagens, de explorar os locais, né, e tudo Sim. mais. E aí ficamos na rua, fiquei treinando. Aí eu saí da companhia atlética, que era uma academia grande, uma academia de bairro em Santa Amaro, que era menor. Mas lá eu ia ter uma visibilidade de ser o professor do grupo de corrida da academia. Então isso para mim foi bem legal, porque aí era o meu grupo de corrida, né? Que eu conseguia. Nesse momento, se você ainda estava morando em São Paulo. Não, em Atibaia. Eu me Ah, mudei para Atibaia em Atibaia. 2014, desde então nunca saí daqui. Mas eu ia para São Paulo trabalhar. Você ia. Entendi. Isso, e antes da pandemia, né, que deu um boom, acho que na vida de todo mundo, Sim. era assim a minha rotina. Eu ficava em São Paulo muito mais do que aqui. Então, por exemplo, aquela questão de qualidade de vida que eu busquei já não existia tanto. Né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, precisa pagar as contas. Aquela história, né, que a gente já Isso. sabe. A gente busca mais. A gente quer, né, ok, vou fazer isso, qualidade de vida, mas, peraí. Né, tem contas, né, para pagar. Tem contas para pagar, os boletos chegam. Você é muito novo, você é sonhador, né? Quando você sonha, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Para realizar seus sonhos, tem que fazer alguns sacrifícios. Então, e aí nesse grupo, eu comecei a treinar eles, tudo, e apareceu uma prova em Portugal, né, que se chama Peneda Gerês. E foi uma de montanha. De montanha. Por mais que eu estava treinando esses alunos na rua, né, porque em São Paulo a gente treina na rua mesmo, até por causa dos fundamentos que a gente precisa para corrida de montanha, dá para treinar na rua durante a semana e fazer algumas coisas específicas. Era uma pergunta até que eu ia te fazer, né, como que... Mas a gente pode estruturar melhor, eu falo melhor. E aí, a gente conseguiu fazer acontecer, os alunos me ajudaram, a gente fechou, fomos em, se não me engano, 8 alunos para a Peneda Gerês, em Portugal, fazer uma prova de estágio de 4 dias. Então foi uma prova incrível, então você corria em um ponto, chegava em outro, corria, chegava no outro, paisagens deslumbrantes, né? Imagina. Então, é isso que eu falo, que a corrida me levou para lugares que eu nunca imaginei. Até esqueci, mas antes disso eu fiz uma prova na Suíça também, que eu fui convidado a participar. Então, foi bem legal, foi bem rapidinho mesmo, foi questão, uma semana eu fui, voltei. Também de montanha. Também de montanha. E então foi uma coisa incrível. Nossa, que aconteceu. Deve ser lindo. Não, né? lindo. Deve ser maravilhoso. E infelizmente naquela época não tinha isso aqui tão fácil acesso. Foi ontem, né? Mas eu não tinha o melhor celular, que não dava para filmar, não dava para tirar foto. Nossa. Todo muito rápido. Então eu até falo que eu não tenho fotos quase nenhuma desse momento. Tanto que aquele aluno Marcelo... Tudo na tua memória. Tudo na minha memória. Tanto que aquele aluno Marcelo foi comigo nessa prova. O Marcelo, responsável por tudo. E ele não gosta de montanha, tome nota, mas ele foi comigo. Por quê? Porque eu não falo outro idioma, né? E ele calhou de estar de férias na mesma época e foi comigo. Falei, isso é mais que um parceiro. E ele foi junto comigo. Olha que fantástico. Como as coisas se encaixam, eu falo, né? São anjos, não sei. E aí depois, em gratidão mesmo por ele, né? Por gratidão, eu fiz a Maratona de Paris junto com ele. Essa maratona. Essa é o que eu quero fazer. Que era uma vontade dele, aí eu falei, não, agora é minha vez, eu vou com você. Então a gente correu juntos, 42, 125 quilômetros, tudo bonitinho. E aí eu fui tirando foto, falei, se concentra na sua prova e deixa que eu vou aqui só... Eu tô no apoio, eu tô aqui. Eu estou aqui. Então foram experiências incríveis, né? Mas voltando, né? Voltei de Portugal lá com meus alunos, tudo, foi uma experiência muito boa. Aí veio a pandemia, né? Porque eu fui para Portugal, se eu não me engano, foi em 2019, mais ou menos, 18, 19, tudo. A gente tava tocando a vida, tudo certinho. E aí em 2020... veio a pandemia. Nesse momento eu já estava sozinho na Explore, então viagem, essas coisas, caiu bastante, né? Pode ver que nesse momento eu nem falei nada ainda da minha vida como atleta, porque eu estava competindo, né, nos finais de semana que tinha as provas, só que eu nunca me dediquei a treinar muito, né? E o legal da corrida de montanha é que ela dá classificação por categoria. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante, porque ela valoriza naquele quesito de, por exemplo, bom,
eu tenho de 20 a 25 anos. Quando eu comecei era de 5 em 5 anos, né? Uhum. Então, as dificuldades que eu tenho, pode ser financeira, pode ser porque eu estou trabalhando muito, N dificuldades, é a mesma da pessoa que está do meu lado aqui, que tem a mesma idade que eu. Sim. Então, por exemplo, se você vai competir, fazer uma prova, você vai, que seja agora, vai estar com 30 anos, você pega uma pessoa que está com 40, 50, já tem a vida mais certinha, mais formada. Um pouco mais tranquila. Já sabe a hora que dá para treinar, a hora que não dá. Então hoje, se me perguntar, Luiz, que horas que você treina? Eu já tenho 32 anos. Eu não tenho horário para treinar. Eu treino quando eu consigo. Então, é que eu falo, é muita disciplina para conseguir seguir a planilha, que eu mesmo me treino, né? Então é muita disciplina. Você não tem alguém de eu olhar na parede do meu escritório, ver qual que é o treino do dia e sair para fazer. Você olha a sua agenda de aulas e fala, tenho 2 horas, eu vou sair para treinar. Onde que eu vou encaixar isso daqui? Então, na corrida de montanha, a questão de ter classificação por categoria, eu acho que é muito legal, porque valoriza, né, o esforço da pessoa. Sim. Então, e não nivela todo mundo na desigualdade de pessoas que conseguem ter mais disponibilidade para treinar e pessoas que têm menos possibilidade. Então, quando eu comecei a correr na montanha, que foi mesmo em 2012, tinha 22 anos na época, né? Então, não tinha muita gente da minha idade. Então, eu corria todas as provas e eu sempre ficava entre os 3 primeiros. E aí, na época, tinha Campeonato Brasileiro, e aí eu consegui ser campeão brasileiro na minha categoria. E aí foi indo, né? Foi indo. Então, essa era a minha época de como eu fui virando atleta e vai te dando prazer, né? Porque é muito legal. Você sai para competir, além de trazer uma medalhinha para casa, você vai lá, você traz um troféu, você fala, nossa, olha que legal. Não é só uma medalha, mas eu também ganhei um troféu. Eu também tive uma classificação. E uma história muito bacana. É o gás, né? É o gás que o atleta precisa, né? Às vezes. Ele precisa disso. E uma história muito bacana. Às vezes eu vou tentar não me emocionar nesse momento, porque é do falecimento do meu pai, né? Que poucas pessoas conhecem, mas meu pai faleceu de câncer, né? Então foram 10 anos lutando, né, contra o câncer. E a família vai ficando um pouco desestruturada com isso, né? Natural. Eu nem morava com a minha mãe mais na época. E eu lembro que como era o sonho do meu pai, de eu ser jogador. É verdade, lá do início. Quando eu falei pra ele que um clube tinha me chamado pra eu disputar o Campeonato Paulista, e eu falei assim, que eu não queria, desliguei o telefone. Isso foi quando eu já estava estagiando, né? Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha pai, eu recusei a proposta de um clube, mas eu acho que eu vou começar a correr, né? E ele tava já na UTI já, né? Nessa época. E aí eu falei pra ele, mas eu vou ganhar essa prova. E aí eu fui fazer a prova. Uma prova pequena, não era uma prova muito grande. Eu lembro que foi em Guarulhos essa prova. Foi a 4ª, 5ª prova de montanha que eu tava fazendo. Uma prova mais rústica, né, tudo. E eu fiz a provinha e eu finalizei em 3º lugar no geral na prova, né. E aí eu levei esse troféu, até lembro, eu ganhei uma cesta, tudo que deram na prova, o troféuzinho. E eu peguei esse troféu e fui entregar pro meu pai. E falei pra ele, olha pai, eu sei que não foi da forma que você queria, mas eu tô cumprindo agora a minha promessa, que eu falei que é isso que eu quero pra minha vida, e eu vou te deixar com você esse troféu aqui, né, dessa provinha. E pra mim isso foi muito marcante, depois ele veio a falecer, tudo, mas pelo menos eu falo da minha parte, ele pode ter ficado triste naquele momento, né, que eu falei pra ele que eu não queria realizar o sonho dele, que era de eu ser jogador. Mas estou realizando o meu sonho. Eu acho que para um pai, né, mais que ele esteja lá em cima, me vendo, tá vendo tudo, imagina, tá vendo que eu tô feliz e tudo isso que eu conquistei, e estar aqui hoje imagina também. Imagina o quanto que ele tá feliz. E eu estar aqui hoje nesse momento, eu acho que para ele também é muito gratificante. Eu tenho certeza que ele tá bem feliz com as decisões que eu tomei. Muito feliz. E é isso, e é muito bacana. Mas até me perdi agora. Não, a gente está falando da assessoria, né, de como que você... Bom, já voltando ali, né? Você como atleta e como não personal, mas como um treinador ali de corrida de montanha. O que é mais, não vou falar difícil, né? Porque eu não gosto muito dessa palavra, mas desafiador? Treinar ou ser atleta? Olha, né? Olha que pergunta que não estava no roteiro. É o roteiro, ó.
Né? O que é mais Mas desafiador? eu falo, acho que desafiador é eu ser atleta. Porque quando eu falo em treinar pessoas, eu estudo o seu caso, eu vejo o seu objetivo, e tudo que eu aprendi, eu vou colocar num papel e vou desenhar para você entregar o seu objetivo, né? Então, eu faço toda a prospecção e falo, olha, agora você só tem que seguir isso aqui. Então, a minha parte eu estou fazendo. E agora, para você chegar no seu objetivo, depende de você, né? E é o que eu falo para meus alunos. Aí, acompanhamento nutricional, qualidade do sono, tudo isso afeta no resultado. Sim. Então não é só uma planilha e o treinador está do seu lado 100% que vai te Sei entregar. bem como que é isso. Né? Então se você tem um sonho, é bem voltando no sonho, você entregar aquele negócio e falar, olha, bom, minha parte estou fazendo, mas eu vou estar com você, né? Já eu ser atleta, né, o que eu acho que é muito difícil é eu conseguir conciliar as coisas, né? Então hoje a minha rotina quando eu era mais novo, era aquele negócio, eu fazia as provas, eu ganhava o troféuzinho para dar minha categoria e tava tudo gostoso. É porque você hoje não é apenas atleta, você é atleta e treinador. E naquela época eu só competia. Então, como eu falei, em 2017 veio a ideia de fazer as viagenzinhas e em 2020 que a Explore mudou mesmo todo o formato dela, de que era mais uma agência de viagem, tudo, e virou uma assessoria esportiva. Foi o momento que eu conheci a Carol, né, que ela é publicitária, então ela me mostrou todo o caminho de uma empresa se consolidar, né, que dá para conseguir viver com a empresa, com a assessoria disso. Então, isso é bacana falar também, né? A gente colocar aqui, porque às vezes assim, pô, mas vou viver, como que eu vivo disso? E dá para viver. Dá para viver. Dá para viver. É muito trabalhoso. É trabalhoso. Mas, gente, o que não é? É bem isso. Fala para mim o que não é. É bem isso. Então, é o que eu falo. E aí a questão de eu ser atleta, por quê? Eu comecei a perceber que eu conseguia, que eu podia estar lá. Eu sei que eu não sou o melhor atleta, né? Que eu vou estar disputando vaga para ir para mundiais e essas coisas, mas eu sei da minha rotina, da minha vida, e eu sei o que eu consigo entregar e o que dá para eu tirar mais ainda. E é isso que me motiva. Mas o que é mais difícil, só para voltar na resposta, é eu ser atleta por causa que eu me cobro muito. Porque você sabe tudo, você sabe, né, toda a parte. Porque o atleta que é atleta, ele não tem toda o conhecimento que você tem, que você estudou. Sim, com certeza. Então você se cobra muito mais. E óbvio. A questão que é que eu falo para todos os meus alunos, não é só treinar. Então, agora que a minha alimentação é toda regrada, eu peso minha comida certinho, eu sei que eu durmo muito. Eu ainda não consigo pesar. Ainda não consigo. A minha Nutri está orgulhosa agora. Eu ainda não consigo. Eu faço, eu sigo, mas pesar ainda. Eu ainda sou um pouco chato, então peso minha comida certinho, tento comer certinho. Tem que ser assim. Até porque que eu sei que tem alguns momentos que a gente acaba, pelo menos, né? Eu perco na questão de eu não durmo muito. Por causa do trabalho, né? Então, estou em São Paulo, chego em Atibaia geralmente 10, 11 horas da noite, exausto. Qual a tua rotina? Você vai quantas vezes para São Paulo? Minha rotina, eu vou para São Paulo toda terça e quinta. Né? Minha primeira aula lá começa às 6 da manhã e vou até às 9 da noite. Então é uma aula atrás da outra. Que horas você sai daqui? Então vamos sair super cedo. Eu acordo às 4, saio daqui umas 4h40, 4h45 no máximo. Esse horário ainda não tem trânsito, então eu consigo chegar lá na região do Brooklyn, onde é a minha primeira aula. Eu ainda estou na Zona Sul. Você ainda está na Zona Sul? Desde o começo da minha profissão, não saí de lá. E não pretendo sair, porque lá é onde eu comecei, onde eu aprendi tudo. E eu tenho uma base da assessoria lá, né? Então hoje me uma parte do teu coração tá lá. Tá lá também, tá lá. É fato. Tá lá. São Paulo ainda pulsa forte dentro. Tá lá. Mas então é muito isso. Então como eu sei que, por exemplo, dormir é o que faz você mais recuperar. Se você tem uma noite muito boa de sono, no outro dia você vai render, você vai fazer um treino melhor, sabe? Você vai conseguir desempenhar e tirar mais do seu corpo. Eu já sei que dormir não é o meu ponto forte. E eu durmo super bem, né? Eu até falo pra Carol, que é a moça do Martin, a patroa. Ela tá aqui atrás, gente. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Né? Eu falo que ela é muito sortuda
Era uma piadinha interna, né? Ela é muito só. Ela é muito sortuda, Olha, porque eu sou um homem muito bom na cama. você Tome deita e nota, dorme. eu deito e durmo. Então isso é muito engraçado. Às vezes ela vai entrar pra tomar banho, quando ela volta eu tô já... E não tem nem Não, mas gente, conversa. mas isso deve ser de os homens, porque o meu marido, que também está aqui no Backstage, é incrível. Aí, viu, ó. Deita e dorme. Assim, pô, mas gente, como assim? Não! E é Eu muito tenho vira pra cá isso. e vira pra lá. Não. Mas Né? enfim. E mesmo Né? assim, né, eu tendo essa facilidade pra dormir, eu durmo pouco. Porque se eu vou dormir próximo da meia-noite e acordo às 4h40, Mas você sabe que bom, eu sou professora também, né, para quem não sabe, e nessas, né, de dar aula, eu dei aula um tempo atrás para ela é pesquisadora do sono. E interessante, porque na época eu até falei para ela, nossa, eu durmo super pouco. Ela falou assim, Cleia, lógico, tá, né? A gente é sabido ali, a gente precisa de 8 horas. Mas se você realmente dorme o sono profundo, eu não vou me estender aqui na explicação, porque eu nem lembro tanto. Você não precisa, a pessoa não precisa necessariamente das 8 horas. Ela pode, isso pode ser menor, né? Essas horas, 5, 6 horas. Mas desde que você realmente entre, porque tem níveis, né? Tem aquelas fases do sono. Se você realmente entrar no sono profundo, é que o teu corpo realmente descansou. Então, né, eu acho que isso ainda me ajuda. É isso. Por mais que eu sinta que é pouco, eu durmo muito bem, né? Então, mas tem toda a questão que às vezes eu quero treinar mais, eu não consigo por causa dos horários. Meus alunos que estão comigo em São Paulo, eles sabem. Então, geralmente eu dou aula o dia inteiro. Aí, quando chega no horário da aula deles, de corrida, da assessoria, da aula em grupo, eu vou treinar com eles. Porque é o único horário que eu vou conseguir treinar no dia. Mas você conseguiu encaixar. Aí eu consegui encaixar dessa forma, né? Gente, disciplina. É isso. É disciplina. Foco, disciplina e constância. Eu falo isso todo dia, eu tenho meus videozinhos que eu sempre falo. São 3 palavras: foco, disciplina e constância. É isso não mesmo. Sem isso a gente não consegue. Não, se você não se disciplinar, o negócio não vai. É isso. Ter disciplina é o que eu falo para os alunos. Você tem os seus objetivos, né? Se você não tiver disciplina para cumprir, esse objetivo não vai ser alcançado. Ele pode ser só adiado, mas você tem que ter disciplina. Igual eu estava conversando, né? Um pouco antes. O tempo hoje não estava favorável para treinar. Mas se você tem Ontem treino... também não. Eu tô até com a gargantinha meio ruimzinha porque eu treinei ontem. Até pus um videozinho no meu history com um saco de lixo no pé, porque o pé tava congelado de tanta água que eu pisei ontem. Eu não gosto de correr na esteira, e ontem eu tive que ir pra esteira. Eu falei assim, vamos lá, porque tem que fazer. Mas cumpriu o treino. Mas eu fiz meu treino. É isso. Amanhã eu falei assim, putz, vou adiantar meu treino de amanhã para hoje. Aí eu falei assim, bom, vou esperar, mas amanhã tem que estar lá, tem que fazer. Né? As pessoas falam assim, não, mas eu tenho que fazer. Eu tenho o objetivo, eu sei o que eu quero lá na frente. Então, não dá pra, vou dormir, lógico. A gente acorda todo dia motivado, uhul! Não, gente. Eu sou quase 99%. Uhul? Meus alunos vão depois falar, é verdade. Tá. De manhã. À noite, aí a bateria já tá... Bom, eu sou da manhã também. Mas eu sou o Ru da manhã, eu sou até demais às vezes. Então você levanta com vontade de treinar. Eu acordo bem disposto. E fico revoltado, né? Porque... revoltado é o modo de falar, porque eu tô indo trabalhar, né? A intenção seria sair pra treinar. Então todo dia de manhã eu acordo, mas é isso, eu tomo um banho e saio pra dar minhas aulas. E aí eu vejo o pessoal correndo, aí você passa vontade. Aí você fica ali treinando, podia adiantar o treino, mas não, vou treinar o horário que dá, que é o fim da tarde, quando tá mais friozinho, né? Mas tudo bem, a gente... É isso. Luiz, o treino para quem corre na rua e para quem vai para essa transição. Conta um pouquinho, fala um pouquinho pra gente. Eu tenho interesse também em saber como que é isso. Já que eu estou aqui em Atibaia, e olha, eu vou contar uma coisa que você falou assim, não acredito. Nunca subi a Pedra Grande. Eu vou falar. Por falta de companhia. Nunca subi. Como é essa transição? Conta pra gente, fala aí um pouquinho. Quem corre na rua, porque eu já ouvi muito que depois que o corredor ele vai ficando um pouco mais velho, ele vai migrando. Como que é o treino de quem corre na rua
e de quem corre? Sobe uma montanha. Sobe na montanha. Essa é uma pergunta bem legal e o cenário vem mudando. O cenário vem mudando do trail e da corrida de rua. Eu fico feliz, né? Porque eu trabalho com os dois, mas meu foco é na corrida de montanha, né? No trail. E, assim, a maioria das assessorias, a grande parte, né? Tá na cidade grande, que é São Paulo, né? E nossos alunos que querem treinar o trail, até porque aqui em Atibaia nós temos até uma base da Explore, mas não sou eu que sou o professor, tem outra professora que dá aula aqui, e nós não utilizamos a trilha todos os dias, né? Alguns momentos ela até utiliza aqui na cidade, alguns treinos especiais. Mas a transição é muito legal, porque na rua nós fazemos o treino que seja um treino progressivo, um treino fartlek, vai fazer um treino de tiro, né? Os treinos padrões que nós utilizamos. Já para você fazer uma adaptação para a montanha, porque a montanha a gente acaba trabalhando mais grupos musculares até do que a rua. Seguinte questões, temos a parte mais íngreme, se é alguma prova, ou aqui na Pedra Grande, vamos usar a Pedra Grande como exemplo, que tem parte de escalaminhada, né? Escalaminhada nada mais é do que o quê? Você usar os 4 apoios. Então você vai usar os 2 pés e as 2 mãos para conseguir se locomover, né, na trilha. Então, na parte final, de chegar lá no cume mesmo, na Pedra Grande, fazer o último ataque... Você tem que ir de gatinho. É de gatinho. É de gatinho. Porque é muito difícil você ficar totalmente reto e querer subir. Você não consegue, você tem que fazer muita força. E a gente sempre pensa, isso também dá para trazer na corrida de rua, a economia de energia, que é o que todo atleta busca, né? Fazendo o quê? Os educativos, melhorando a postura, a repetição leva à perfeição, né? Então, vai lá, educativo todo dia, educativo. Então, da mesma forma, a gente consegue colocar isso para a montanha. Então, um exemplo, eu faço um período de base com os meus alunos, pelo menos 2 meses no começo do ano. Como que funciona esse período de base? Nós temos os nossos treinos de corrida e eles são misturados com treinos de força, né? Então, vamos correr, exemplo, corre 1 quilômetro, vem para cá, faz uma série de agachamento, uma série de afundo. Então, a gente faz um treino intervalado com alguns exercícios para o quê? Para fazer fadiga na perna, a fadiga muscular. Então, é para chegar com a perna cansada, é para fazer a musculatura ficar mais forte, né? Então, o que a gente não consegue, às vezes, fazer na rua, que é trazer para a montanha algumas características, a gente simula com desgaste muscular. Então, por exemplo, se nós vamos subir a trilha da Pedra Grande, tem uma ascensão grande até de desnível, você vai estar num platô que você vai fazer muita força. Então, é muita força na panturrilha, é muita força no seu glúteo, o quadríceps pega mais panturrilha e glúteo, o quadríceps pega mais na descida. E depois a gente vai até falar sobre depois. Fiz a lição de casa. E muito engraçado. Mas é legal a questão de trazer, né, a musculação junto com a corrida, para quem está na rua e quer fazer essa adaptação, para deixar a musculatura forte. Ou seja, musculação sempre. Sempre. Gente, o anterior do nosso aqui, foi sobre musculação. Viu? Depois analisam. Voltem depois, tá? Voltem, porque eu vi também. Muito bom, por sinal. Mas as adaptações iniciais, eu creio que é essa, a princípio, né? Fazer mais exercícios de fortalecimento misturado com a corrida, para correr com a perna mais cansada, para sentir esse desconforto. Que a gente vai sentir muito em correr muito tempo. Correr na inclinação gera muito desconforto, para quem não está adaptado ainda. Meu Deus. Eu tô aqui pensando. Mas eu já tô me vendo ali de gatinho subindo. Assim, mas não se engane também, porque na própria corrida de montanha nós andamos muito, né? Só que não é uma caminhada, igual eu falo, um passeio no parque. É uma caminhada vigorosa. Vamos. Então, aí cai na economia de energia. Tem momentos que se você corre, você se desgasta de uma forma, que a caminhada você não se desgasta tanto. Não, mas ainda vai dar pra chegar correndo. Né? E é isso mesmo, a própria Pedra Grande. Se você andar num ritmo mais acelerado, você consegue chegar ao cume da pedra muito mais rápido do que você tentar correr. Técnicas. E isso é técnica. Equipamentos. Me fala tênis, roupa. Tem
Eu posso, por exemplo, do jeito que eu tô aqui, vamos subir. Olha, já vi cada coisa na Pedra Grande. A gente vê tudo, né? Aquele passeio romântico de fim de semana, que o namorado leva, aí você vê gente de calça jeans, de bota, mas não. Então vamos lá. Né? Tem um equipamento apropriado. Tem uns equipamentos apropriados, mas eu falo, também depende do nível da trilha. Existem algumas trilhas que você consegue ir com uma roupa de academia, né, de preferência, uma roupa de ginástica, e um tênis que não precisa nem ter cravo ou os grips. Tá? Sim. Mas se você vai começar a correr na montanha e quer ter um equipamento, algumas coisas que são mais... que pode trazer mais segurança. Aqui a gente fala, o equipamento traz a segurança para o atleta, né? Então, um exemplo, você vai subir a trilha da pedra, que é o nosso exemplo, e você está vindo com um tênis de rua, quase caiu aqui do banco, vai ser sensacional, né? Com um tênis de rua, na hora que você pisar na pedra ou nas trilhas, que seja, você vai escorregar, que não vai dar aderência. Né? Esse tênis aqui, por exemplo, ele tem uns cravos. Eu já tenho um desse. Você não usou ainda. Eu já tenho um desse. Mas um tênis que tem a gripe, né? Que são esses cravinhos embaixo para dar aderência, né? Então, isso é o mais importante. E que tenha a biqueira mais dura. Porque nós chutamos muita pedra. Então, eu fiz uma prova ano passado de 55 quilômetros. Foi lá em Paraty, que eu tava com um tênis que era um pouco mais flexível e numa descida eu chutei, né? E eu terminei a prova super bem, mas eu deixei uma unha no caminho. Uma unha ficou no caminho, é bom que eu fiquei mais leve, né? Por sinal. Mas é justamente isso. Então, os grips, para te dar mais segurança, tanto na subida quanto na descida, e essa parte do cabedal dele aqui, né? A biqueira um pouco mais dura, para quando você chutar a pedra, você não machucar seus dedos. Essas são as características principais do tênis de montanha. Mas eles também não são muito diferentes do tênis de rua, na questão de drop, de amortecimento. Tem a mesma coisa. Tem as mesmas coisas. Tem vários modelos, né? Então, essa aqui, a questão é o tênis. Eu, geralmente, uso muito o cinto de hidratação, né? Porque eu sinto nas provas, a maioria das provas são autossuficientes. Ou se você vai fazer um treino. Você vai fazer um treino, você é autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Você levar seu próprio equipamento, né? Tanto de alimentação, de suplementação, hidratação. Então você está cuidando do seu corpo. Você é autossuficiente para cuidar de você, né? Então no cinto, por exemplo, aqui eu consigo colocar minhas comidinhas, minha água, guardar as coisas certinho. Tem a mochila também. Eu adoro equipamento, gente. A mochila também é super importante. Então, treinos de até 2 horas eu consigo usar o cinto, né? Dependendo de onde eu tô. Se eu conheço bem o local, tem água no local, que eu já sei onde dá para pegar, captação de água. Já passando de 3 a 4 horas de treino, é verdade, os treinos de montanha são bem mais longos que o de rua, né? Então, essa é uma característica bem peculiar da modalidade. Vou fazer um longão, 4 a 5 horas. Tá. Na rua, um longão, a gente chega até 2, 2h30, dependendo do seu ciclo de maratona, alguma coisa assim, né? Então, a mochila, que aqui cabe muito mais coisas, equipamentos que são obrigatórios, também algumas provas. Esse eu adorei. Esse aqui, Vou né? comprar um. Esse aqui é sensacional também. Tem algumas provas que nós utilizamos muito. Eu, por sinal, eu sou um atleta lento para prova de montanha, por incrível que pareça, né? Que os atletas estão vindo muito rápido. Por isso que da transição, os atletas de rua descobriram a modalidade e, assim, eles estão se apaixonando, né? Então, hoje você vê o pessoal da montanha correndo num ritmo de 3h30, 3h20 na montanha e as coisas estão correndo assim, voando. Nossa! Então, agora está ficando bem difícil. E o track and pole, né, eu utilizo muito nas partes de estradão, porque quando as subidas, por exemplo, a subida da parte da Pedra Grande de carro, que são 8 quilômetros de subida direto, né? Então eu até consigo subir no trotezinho né? Com muito treinamento, é bacana, dá para subir no trotezinho. Só que a fadiga que dá na sua perna é muito grande. Então a musculatura acaba. Então imagina que você vai subir. É um apoio isso. Ali. E aí quando você vai descer, você não tem perna, porque você está cansado. Então para você fazer uma economia de energia, um exemplo, eu uso meus bastões, né? Que eu coloco ele e vou utilizando ele para fazer os movimentos. E eu não sobrecarrego tanto a musculatura. Para quando eu for fazer, por exemplo, uma descida, né? A gente vai falar já daqui a pouquinho dela, eu consigo fazer até um pouquinho melhor, porque eu tenho mais energia sobrando.
porque o bastão me ajuda. Entendi. Tá? E tem outro... A importância de ter os equipamentos. Sim! A Buff, por exemplo, que às vezes na prova de rua o pessoal dava, né? E eu acho que é um item bem interessante e de segurança também. Porque a Buff, você pode utilizar na cabeça, a gente pega muita friagem na montanha. Então, por exemplo, treino de 4 horas, você está no meio do mato, você não tem segurança nenhuma. Não é que você vai acabar do treino e depois você vai falar, ai, que gostoso, terminei, vou parar em um lugar. Às vezes você para o treino e não tem nem lugar para você tomar água, né? Então você está tomando sol direto, chuva, e se você... Às vezes, eu mesmo já passei mal num treino, tive que pedir ajuda. Então a Buff, porque eu tenho dor de ouvido também, então dá pra você pôr na cabeça, você põe no ouvido, você consegue pôr no pescoço, você usa como munhequeira também para enxugar o suor. Então isso eu acho que são itens bem interessantes e existem algumas provas que te obrigam a ter um X assim de itens. Todo o equipamento. Primeiros socorros, manta térmica, depende da prova. Isso varia de prova para prova. Descer a montanha é mais difícil do que subir? Isso é uma pergunta bem legal. Porque, olha, na corrida... porque na corrida o que acontece? A gente se lesiona muito mais quando se não souber descer. Porque sobrecarrega muito a articulação do joelho, né? E aí a gente sempre volta no podcast anterior, né? Lá, né? Falando sobre o fortalecimento. A importância, né, de você ter músculos fortes. Isso, e aí vem também do meu início da minha carreira, de quando eu jogava futebol. Então imagina que um garoto de 8 anos treinando quase 8 horas por dia, todo dia, você ganha uma musculatura muito forte, né? Então isso eu não posso negar. Então tudo foi linkado. Eu, graças a Deus, nunca me lesionei. Amém. Quebrei meu tornozelo jogando bola. Pus parafuso, mas correndo, eu nunca me lesionei. Você tem então eu tenho uma musculatura muito forte. Então hoje, Luiz, o que você prefere? Adoro descer. Então eu tenho uma técnica, graças a Deus, muito apurada na descida. Nunca caí, nunca torci a perna, sabe? Mas, sim, é mais difícil descer. Até porque na prova, se você acaba com a sua musculatura, você não consegue descer. Se você corre forte o tempo todo... Você tem que ter todas as técnicas ali, né? Pra... você conseguir descer com qualidade e não se machucar. Né? Que eu acho que é o item principal. Se você tá numa modalidade, você quer curtir a modalidade, né? Você não pensa em se machucar. Então é o que eu falo pros alunos às vezes. Não tá seguro para descer rápido? Desce devagar. Vai devagar. Devagar e sempre. Mas é mais difícil, porque devagar escorrega. Né? Não tem aderência ao tênis. Então... até por isso que tem que ter o tênis. Isso, a gente passa algumas técnicas. Por isso que é legal ter assessoria, porque é aquilo que a gente fala. Tem as técnicas, né? Então tem a técnica do galope, tem a técnica de GC de lateral. Então tem várias técnicas que você utiliza para gastar tudo a musculatura. Na vida é técnica. E não forçar a articulação. Tudo. Olha, a gente tem papo aqui. Nossa senhora, eu falo demais. A gente tem... Mas, vamos lá. Eu vou fazer hoje aqui uma brincadeira. Né? Voltando ali, de frente com Gabi, lembra? Agora de frente com Ecleia. Tá? Papum, hein? Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Corrida inesquecível. Tenho duas. Papum. Peneda Gerês, em Portugal. Eu já falei sobre ela. E a MUT, que é a marca Ruace Ultra Trail. Foi lição de vida. Incrível. No Peru. Tá. Se você tivesse que escolher uma profissão, qualquer uma outra profissão que não fosse atleta ou personal, o que você escolheria? Eu sou uma pessoa que fica balançada, né? Também tem duas. Fisioterapia, que eu gosto. Bacana. E turismo. Turismo. Bom, você... Eu adoro conhecer lugares. É disso mesmo, é disso mesmo. Ídolo no esporte. Então, vamos lá. Eu não possuo ídolo no esporte, mas tem um porquê. Vamos lá, por quê? Agora, de frente com o Gabi, eu cortei a brincadeira. Poxa vida, tudo, acabei com a brincadeira. Era só um nome. Então, mas aí tem um não tem nome. Mas o que acontece? Eu pratico atividade física, eu não precisei
me espelhar em alguém para praticar. Eu acho que desde quando eu comecei a praticar, por mais que não era a minha vontade, o esporte escolhido, eu gostava de praticar algo, né? E com o tempo eu fui vendo que o esporte faz parte da minha vida. Então, Isso hoje, é muito bacana ouvir. se eu tenho um ídolo, eu falo que eu sou meu próprio ídolo, porque eu sei das minhas dificuldades, eu sei de quanto é difícil fazer as coisas, e eu nunca precisei olhar para um atleta e falar, eu quero ser igual ele, eu quero fazer o que ele faz, ou ser parecido com ele. Gente, que incrível ouvir isso, então, né? Porque a gente eu tenho vários, né? Esse. Mas que incrível, você faz o que você ama. Já tinha me perguntado sobre isso, eu sempre fico na dúvida, porque é muito isso. Qual é seu ídolo? Geralmente vem na lata a resposta. Vem na lata, né? Você vê a pessoa ali, eu fico né? assim, imaginando, sabe, não tem, então, por que eu me mudei pra cá? Por que eu fui atrás de uma montanha? É por você. E eu sempre fui atrás dos meus, por isso que eu falei que às vezes eu sou muito precipitado nas coisas, a gente apanha, a gente erra, a gente aprende, mas... E eu posso falar, hoje eu me admiro, eu acho que eu sou o meu ídolo, assim. Parabéns, porque é o que te move. É o que te move. Sou até chato às vezes comigo mesmo. Você tem algum ritual antes de uma prova? Outra pergunta Papum. É papum, papum. Né? Não tenho ritual. Não tenho ritual. Não tem ritual? Você quer saber por quê? Aí vai, não sei. Aí a gente vai ficar... Não tem ritual. Objeto que nunca falta. Objeto que nunca falta. Algo que você tem que dizer, isso tem que ir comigo. Isso tem que ir comigo. Ou num treino, ou numa prova. Eu sempre levo uma cueca extra. É isso, muito fato. Bem, muito bem. Última. Um local ou uma corrida que você gostaria de fazer? UTMB. Que você nunca fez. UTMB. UTMB. Que é Ultra Trail do Mont Blanc. Aí eu posso falar que eu comecei a ir atrás da corrida de montanha por causa dessa prova. Que é uma prova que passa pelos Alpes franceses, suíços e da Itália. Só isso. Só isso. E hoje essa é uma prova que reúne quase 10 mil atletas por distância, né? É uma prova que dura uma semana, mas não é uma semana de pessoal correndo. É uma semana que cada prova larga em um dia, né? Então é uma prova que está sempre largada. Entendi. Depois, quem quiser conhecer, põe o UTMB. A gente vai fazer outro, porque tem muita coisa aqui pra gente que ficou aqui, ó. É um sonho meu, assim, de ser realizado, mas para participar dessa prova você precisa de pontuação, não é simplesmente você se inscrever. Sim. É muito parecido com a maratona. Sim, com as maratonas. As major, né, que você precisa de pontuação. Sim. Então, essa precisa de pontuação, você tem que ter uma pontuação dentro de um negócio, uma pontuação dentro de outra coisa, e ter sorte ainda de ser sorteado para participar da prova. Tem algumas também das majors. Isso. Então, essa é uma que tem um sonho. Luiz, para quem aí quer começar no trail, como que eles te encontram? Olha, podem me encontrar pelo Instagram da Explore, né? Que é Explore Assessoria Esportiva, ou pelo meu Instagram, que é Luiz Torres Running. Depois a gente vai deixar todas, a gente eu vai passo colocar bonitinho. Creio que pelos meios virtuais é mais fácil me achar. E aí a gente responde prontamente também. Se alguém tiver alguma dúvida, indicação de prova, de roupa. Só chamar o Luiz. Eu falo pra caramba, cuidado só se passar o WhatsApp que vai receber áudio de 10 minutos. Vai receber um podcast. Vai receber um podcast. Deixa uma mensagem para quem quer começar. Olha, a mensagem é assim. Gente, faça o que vocês têm vontade, né? Desenhe um sonho na cabeça de vocês e vá atrás deles. Simplesmente isso. É o que eu falo. Quando eu comecei a correr, meu sonho não era chegar onde eu cheguei hoje. Eu já consigo imaginar muitas coisas na frente que eu quero alcançar. Então, se você tem um sonho, vai atrás e persista. Nunca desista. Nunca desista, é isso. Pode ter determinação. Luiz, muito obrigada. Eu agradeço. Gratidão por ter aceito você, a Carol, quando eu entrei em contato. Muito obrigada mesmo.
Vamos ver se a gente marca mais, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar. Falo muito aqui até, Então, poxa. ai, que delícia. Resenha para isso. Pessoal, muito obrigada. Espero o próximo. Tem muita coisa bacana que vem por aí. Obrigada, Luiz. Eu agradeço mais uma vez. pelo convite. E curta, comenta, compartilha e vamos lá. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.